Eu não posso orar o Pai Nosso sem olhar e pensar nessas perspectivas do pai que eu tive. E eu fiquei pensando exatamente no quem foi meu pai para mim e quais eram as aspirações que meu pai tinha para a minha vida. Quais foram os sonhos que meu pai sonhou para a minha vida. Quais foram os desejos que o Senhor Oscar pensava na minha vida. Eu confesso, tem aproximadamente, fez 6 anos que eu perdi meu pai. E eu creio que meu pai se alegrou muito com a minha vida. Eu creio que eu fui um filho que trouxe orgulho para ele. Mas eu também lembro de muitos momentos na minha trajetória que meu pai me disse coisas e me falou coisas e que eu não ouvi o que meu pai me disse. Eu lembro quando meu pai me deu um conselho e disse: meu filho, estude primeiro, se forme primeiro. E quando meu pai fala, estude primeiro, se forme primeiro, eu já era sargento da aeronáutica. Eu já tinha uma trajetória. Mas meu pai naquele momento falou assim: meu filho, estude primeiro, se forme primeiro, procure outra coisa. Se forme primeiro antes de você casar. E sabe qual foi a resposta que eu dei para o meu pai? Pai, eu já tenho a minha carreira, eu já tenho a minha profissão, e eu sou dono do meu nariz. Grande tolice. Não era o desejo manifesto do meu pai. E eu fiquei pensando, o que meu pai pensou para a minha vida? Porque eu, como pai, tenho um monte de sonho para meus filhos. E todos os sonhos que eu penso para os meus filhos, para cada um dos meus 5 filhos, são os melhores sonhos possíveis e imagináveis. Eu penso a melhor formação que eles possam ter, uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus, uma vida com vida próspera, uma família saudável, ele realizando os sonhos dele. A gente faz o tempo inteiro, tem o tempo inteiro o desejo que nossos filhos sejam plenos, felizes, mas sobretudo que os nossos filhos vá pelo caminho que a gente fala, vai por esse caminho aqui, que esse é o caminho. E eu passei por muito tempo na minha vida tentando direcionar o caminho dos meus filhos. Antigamente tinha um lema lá em casa que a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer era fazer primeiro o direito, depois podia fazer o errado. Não faça direito. Por que eu era advogado? Porque eu era advogado. Vinha com a carreira, vem construindo uma carreira e na minha cabeça o caminho deles era muito mais fácil se eles seguissem isso. E eu sempre pensei o melhor, eu queria que todos os meus filhos, na minha cabeça eu tenho um sonho para cada um deles. E a verdade é, tudo o que eu penso para os meus filhos são coisas boas. Qual o pai que pensa uma coisa ruim para o filho? Nenhum pai pensa no filho assim, quero que meu filho case com uma pessoa muito ruim. Ninguém vai pensar. Quer pensar, eu quero que meu filho case com a melhor pessoa do mundo. Eu quero que ele tenha a melhor família do mundo. Não tem um pai que pense uma coisa diferente para o filho. Meu pai não pensou nada diferente para mim. A verdade é que eu fiz muitas coisas na perspectiva do que eu achava que tinha que ser, porque eu era dono da minha própria vida. Era a ótica que eu pensava. Eu já tinha feito meu caminho, eu já tinha feito a minha história. Fiz as minhas escolhas. E à medida que o tempo passou, e que meu pai foi envelhecendo, eu já estava morando aqui, uma das coisas que me dava a maior alegria era trazer meu pai para cá. E quando ele chegava aqui, uma das coisas que mais me alegrava o coração é que se ele passasse 1 mês, 2 meses aqui, 3 meses aqui, ele não gastasse 1 centavo com nada. Eu nunca permiti que meu pai gastasse 1 centavo com nada. Eu queria que ele voltasse e o salário dele estivesse intacto. Eu queria levar ele em todos os lugares possíveis que ele queria. Eu queria que ele se alegrasse com tudo que nós estávamos vivendo aqui. Em síntese, à medida que o tempo passa,
o que a gente quer é satisfazer o nosso pai. Mas existe uma determinada fase da vida. O que nós queremos é fazer o que nós achamos que tem que ser feito. E nós não ouvimos os nossos pais. E à medida que eles vão envelhecendo, o que a gente quer é agradar eles. É uma lógica muito doida. E aí, quando eu comecei a orar sobre o Pai Nosso, e eu cheguei exatamente nesse texto, Pai Nosso que está aí nos céus, e eu fui olhar sobre essa perspectiva, comecei a pensar, bem, Deus é um Pai para mim. E quais são os sonhos e os desejos do meu Pai para a minha vida? Quando ele fala, olha, quando vocês orarem, ore assim, reflitam sobre isso, Pai nosso que está no céu, Pai, quais são os teus sonhos para a minha vida? Qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o desejo do teu coração para a minha vida? Porque ao longo do tempo, quando o tempo passou, meu pai envelheceu, eu cresci, amadureci, criei minha família. O que eu queria era satisfazer os desejos dele, o que ele queria fazer. E por que eu não quis fazer os desejos dele naquele momento que era lá na minha adolescência? Porque eu achei que eu tinha as melhores ideias, eu tinha o melhor plano, que eu não entendia era nada. Que quem entende da minha vida sou eu. E quando eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a perceber que eu posso estar desenvolvendo a minha relação com Deus, sem estar preocupado em realizar com a minha vida o que meu Pai deseja para mim. Quando Jesus manda a gente orar o Pai Nosso, ensina a gente a orar o Pai Nosso, Ele está dizendo para você, reflita sobre isso. Reflita sobre esse pai que tem os melhores sonhos para você. Reflita sobre os desejos desse pai para você. Reflita sobre o plano desse pai para você. Reflita sobre o que esse pai tem sonhado, o que ele pensou para você. Sabe por quê? Porque o texto de Salmo 139 diz que quando nós éramos substância informe no ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia, já tinha todos os nossos dias na palma da sua mão. Significava, Deus tem um plano para mim e para a tua vida. Esse pai tem um plano para mim. Desde quando eu nasci, quando eu fui gerado no ventre da minha mãe, esse pai tinha planos e tinha sonhos, assim como nós, quando temos a bênção de ter um filho, na hora que está na gravidez, nós começamos a sonhar por esse filho, sonha com o nome, sonha com a carreira, sonha com tudo sobre aquilo. Então Deus sonhou para mim, comigo, sonhou com você, e eu preciso compreender que esse é o pai que eu tenho. E quais foram os sonhos desse pai que eu ainda não cumpri? Quais foram os projetos desse pai que eu fui na direção contrária? Quais foram os sonhos e os planos desse pai que eu resolvi fazer birra e achei que eu era dono do meu próprio nariz? Você já parou para pensar na oração do Pai Nosso sobre essa perspectiva? Sobre, caramba, eu tenho um pai que tem um desejo, assim como eu sou pai que eu desejo muitas coisas para o meu filho. Será que a minha vida está indo em direção a tudo aquilo que esse pai sonhou para mim? Pai nosso que estás nos céus. E o verso seguinte me inquietou. Por que me inquieta o verso seguinte? Santificado seja o teu nome. E eu parei para pensar, como eu posso santificar o que é santo? Porque o nosso Pai é santo. E quando ele fala assim, olha, santificado seja o vosso nome, eu preciso santificar o nome dele nas minhas atitudes. Eu preciso ter os gestos que santifiquem, eu preciso ter uma prática de vida que santifique o nome do meu pai. Alguém já ouviu isso de um pai? Olha, tudo que nós temos é o nome. Não envergonhe meu nome. Alguém já ouviu falar isso? Alguém já ouviu isso de um pai? A preocupação que um pai tem, que aquele filho não macule o nome que ele tem. Significa, meu pai era um homem decente, meu pai era um homem íntegro, eu não posso macular o nome da minha família. Quando ele fala, santificado seja o teu nome,
é que eu não posso macular o nome do meu Pai quando eu digo que eu sou um cristão, quando eu digo que eu sou um filho de Deus. A minha atitude, a minha vida, a minha prática não pode macular o nome dele. Por isso eu preciso santificá-lo com a minha vida. Por isso os meus gestos, a minha atitude, a minha postura, em tudo que eu faço na vida, precisa ser uma vida vivida que santifique ele. Quando ele fala assim, santificado seja o teu nome, é sobre mim. Eu preciso santificar o nome de Deus nas minhas atitudes, na minha postura, em tudo aquilo que eu faço. Vocês estão entendendo? A hora está passando tão rápido, né? Ainda estou no Pai Nosso. Isso aqui tem que ter uma série. Então vou avançar para o verso 10. Ele diz assim, olha, quando vocês orarem, diga assim, venha o teu reino. Gente, muitas pessoas acreditam que o reino de Deus é o reino que vai vir numa forma escatológica, que está registrado lá no livro de Apocalipse, que diz que a Nova Jerusalém, ela irá descer e Jesus irá reinar sobre a terra na Nova Jerusalém. Mas essa oração do Pai Nosso não é sobre a Nova Jerusalém. É sobre o reino interno. Venha a nós o teu reino. Uma coisa que se estabelece. Quem reina, domina. Quem reina tem domínio sobre a nossa vida. Quem reina, governa. Quando ele fala, ora se venha a nós o teu reino, assim, venha o teu governo sobre a minha vida. E eu comecei a perceber qual é o governo sobre a minha vida, sobre o que ele tem que reinar. Deus tem que dominar e reinar sobre a minha vida, sobre a minha vaidade, sobre o meu ego, sobre as minhas iras, sobre os meus rancores, sobre os meus ódios, sobre meus ressentimentos. Porque todas as vezes que eu sou governado pelos meus ressentimentos, pelas minhas iras, pelos meus ódios, pela minha raiva, sobre essas coisas que eu tenho, não é Ele que está reinando, é Ele quem está dominando, sou eu. E eu preciso permitir que Ele domine sobre essas coisas. Olha, venha a nós o teu reino, passe a dominar a minha vida por inteiro, passe a governar a minha vida por inteiro, passe a tomar conta, passa a ser o Senhor de tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu não posso permitir que essas coisas me dominem. Venha a nós o teu reino. Até que ponto, até que momento a tua vida está sendo governada por Ele? Até que ponto Ele está dominando você e você não está dominando sobre essas coisas? Sabe aquelas coisas que a gente vai guardando dentro da gente? A gente vai guardando dentro da gente uns sentimentos que aos nossos olhos são legítimos. Uma raiva que alguém nos fez, uma traição que alguém nos fez, uma apunhalada pelas costas, uma cicatriz que alguém deixou, e que nós somos dominados por esses sentimentos. Quando o reino de Deus vem sobre a nossa vida, Ele passa a dominar sobre essas coisas. E não sou mais eu que domino esses meus sentimentos. Os meus sentimentos foram dominados por Ele. Quando o reino de Deus vem, se apaga todos esses sentimentos que eu trago dentro do meu coração. Sentimento de justiça, de autojustiça. Muitas vezes sentimento de vingança, sentimento de destruição. Sentimento de desejar o outro. Que passe por algumas dores que nós passamos. Venha a nós o teu reino. 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 Venha o teu reino. E aí, em seguida, quando o reino vem, o que se manifesta é a vontade dEle. Seja feita a tua vontade. Quando o reino vem,
a vontade dele se manifesta. Qual é a vontade de Deus sobre os sentimentos que você carrega dentro de você? Qual é a vontade de Deus sobre a tua ira? Qual a vontade de Deus sobre a tua falta de perdão? Qual a vontade de Deus sobre as dores que você carrega? Qual a vontade de Deus sobre as cicatrizes que você alimenta? Qual a vontade de Deus sobre a ira que você tem? Qual a vontade de Deus sobre a tua vaidade? Qual a vontade de Deus sobre a tua postura egocêntrica? Qual é a vontade de Deus? Olha só, quando o Senhor passa a reinar, a vontade dele se manifesta, e quando a vontade dele se manifesta, as nossas vontades se apagam. Por isso eu fui entender, Arthur, que o Pai Nosso não é um Pai Nosso simplesmente, e não é uma oração repetitiva. O Pai Nosso é uma profunda reflexão filosófica sobre a vida, mas sobretudo com uma mensagem espiritual que é capaz de nos libertar de muitas coisas. Seja feita a tua vontade. Qual a vontade de Deus para a tua vida? Você está aqui para fazer a vontade dele ou suas próprias vontades? Quais os sentimentos que você alimenta e que você carrega na sua alma, no seu espírito? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E ele diz assim: olha, a tua vontade precisa ser feita aqui na terra, assim como a tua vontade é feita no céu. Porque sabe por quê? Porque é no céu que prevalece a vontade dele. E quando a oração, ele fala assim: olha, você precisa orar assim: olha, aqui na terra o que tem que prevalecer na minha vida é a tua vontade. Queridos, nós não podemos ter medo de viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos aprender a nos render a tua e a minha vontade, a vontade dele. Ele tem uma vontade para mim e para a tua vida, que segundo o apóstolo Paulo, é uma vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Ele tem essa vontade, e eu não posso ter medo de me submeter àquilo que é a vontade dele para a minha vida, porque eu só funciono, eu só sou feliz, eu só me realizo quando o meu propósito se encontra com a minha razão de existir. E se eu existo para manifestar a glória dele, se eu existo para louvor da glória dele, eu só sou pleno, completo, feliz se a minha vida se estabelece para satisfazer a vontade dele.